Professor, por que você escolheu o curso de odontologia? É uma história meio longa, né? É uma história interessante, inclusive. Eu estava na chácara aqui em Bragança Paulista, sou paulistano, nascido e criado em São Paulo, capital. E meu avô tinha chácara que, por coincidência, foi chácara que foi dos padres, até pouco tempo, que é onde tem as colinas de São Francisco. E estava do outro lado da chácara, meu avô lendo o Time, e ele falou, poxa, você é uma pessoa que tem muita habilidade manual, deveria fazer odontologia, que eu estou vendo que é uma profissão legal, uma profissão que deve encaixar bem com você. Isso eu tinha apenas 10 anos. E é engraçado, sempre me questionam porque ele não falou assim, medicina, ele era médico, ele e mais 2 colegas foram os 3 primeiros otorrinos da América Latina. Ele fez em Viena, pós-graduação, na Alemanha, um monte de lugar. E na verdade, normalmente as pessoas querem que continue tendo alguém assim. E, na verdade, ele falou para fazer odontologia. Aquilo ficou na minha cabeça fui fazendo ginásio, colégio. Na época de escolher a profissão, existia uma dúvida. Porque eu tinha um cunhado que era engenheiro mecânico da Camargo Correia e eu comecei a ir com ele algumas vezes na obra. E aquilo também me chamava a atenção, tanto que eu comecei a fazer colégio técnico em mecânica. Mas a odontologia sempre ficou na cabeça. E na verdade, assim, acabei entrando na odontologia e por meu avô ter tido chácara aqui, eu entrei em 3 escolas e acabei optando, não entrei em nenhuma pública, né, mas porque era muito concorrida, eram 112 candidatos por vaga odontologia, diferente um pouco do que é hoje, e aí acabei entrando na odontologia aqui, porque na verdade, como tinha entrado em outras 2 outras escolas, e aqui já meu avô tinha chácara aqui, daquela coisa da infância, foi uma coisa engraçada, que na hora que ele contou, falou da odontologia, eu lembrei da imagem de estar aqui, então voltei por essa escola. Qual a sua lembrança mais marcante durante o curso? São várias, na verdade, assim, desde as disciplinas básicas, anatomia, que era uma das anatomias mais ricas que existia no Brasil, e falado por um professor da Paulista de Medicina. E também depois, quando eu fiz mestrado, fiz na Santa Casa. Nosso anatômico era muito superior ao das outras instituições. Então, assim, começando pela anatomia, depois os nossos laboratórios eram bons laboratórios mesmo para a época, que se a gente tem que pensar isso, que tem 30 e poucos anos atrás. E nós tínhamos um grupo de professores muito bons, excelentes, todos que acabaram sendo autores de livros. A gente lembra da endodontia, que continua sendo puxada, então são coisas marcantes do curso. São as disciplinas, né? Os professores que a gente convive e os nossos amigos, colegas, que as festas também, né? Continuam sendo festas. Então são partes diferentes. Uma parte, a parte científica, que é a parte da escola, da instituição, e a parte do convívio social com os nossos amigos e companheiros de turma, que a gente acaba, alguns deles, tendo contato pro resto da vida. O que ou quem o motivou a dar aula? Na verdade, e cirurgia especificamente, foi por um acaso. Quando eu estava no 2º ano de odontologia, eu fui assistir uma cirurgia. E como uma boa parte dos alunos, fui assistir uma cirurgia e comecei a me passar mal. Comecei a sentir um desconforto, senti que... Porque eu nunca tinha visto uma cirurgia, nunca tinha visto sangue, não tinha visto nada. Eu falei, poxa, meu nome vai ser cirurgião dentista e eu tenho medo de cirurgia. Aí eu procurei fazer um estágio em São Paulo, todos os dias, em um lugar que tinha muita cirurgia. E foi bem interessante, porque eu comecei a desenvolver, era um professor que era o coordenador desse estágio, um professor inclusive daqui da escola. E comecei, ele dava bastante liberdade, comecei a desenvolver, ele falou, olha, você tem habilidade para cirurgia. E eu tinha medo, na verdade, não sei, sabia se eu tinha habilidade ou não. Eu tinha muito medo. Aí comecei a sentir segurança, vai desenvolvendo, é isso que eu falo para os alunos, né, que a gente tem que praticar para começar a desenvolver. E comecei a gostar bastante da cirurgia. E aí entrei na clínica de cirurgia, que eu
comecei o estágio bem no início, estava na parte básica, só na teoria da cirurgia. E comecei a cirurgia e tínhamos professores excelentes na equipe de cirurgia, o Olímpio Fernandes Garlipe, o Barros foi da minha professor meu, o Edgar Pereira de Souza, o Antenor Soares. Tinha o chefe da equipe, que era o Edgar Pereira de Souza, ele sempre operava muitas cirurgias e pedia sempre para um aluno auxiliar. E da primeira vez que ele me chamou, fui lá, ajudei, ele falou, poxa, você auxilia bem. Aí numa outra cirurgia ele já começou me chamando, vem me ajudar, vem me ajudar. Aí começou a ajudar várias cirurgias, esse professor, né, que era o chefe da disciplina. Num decorrer de uma das vezes ele falou assim, Eduardo, quando terminar o curso você não quer fazer um estágio na cirurgia? Eu falei, lógico que eu quero. Engraçado, estágio no que eu tinha mais medo, mas tudo bem. E aí, quando terminou, meio com vergonha, eu falei, professor, tá válido aqui? Nossa, eu estava pensando que você não ia perguntar. Lógico que tá, você gosta do negócio, faz bem, vamos ficar aqui. E aí começou disso, aí ele fez eu fazer especialização, ele falou, você tem muito jeito, aí no meio do caminho ele faleceu, né? Mas foi graças a ele que acabei sendo professor e justamente na área que eu tinha mais medo, que acabei ficando com maior prática, né? O que você deixaria de mensagem, algum recado ou conselho a todos? Primeiro, os que estão cursando, estão no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, que pratiquem o máximo possível durante seu curso. Porque na hora que vocês saírem, vocês vão observar que é um pouco diferente. Os passos são diferentes, você não tem alguém para te dar o apoio direto, você vai ter que se virar muitas vezes, né? Eu, graças a Deus, quando eu montei o consultório, eu montei eu e mais 2 colegas. Então sempre a gente conseguiu, e cada um no final, os 3 ficaram professores e cada um numa área. Mas na verdade a gente deu sorte de montar os 3 juntos. Então pratique para quando você chegar na sua vida profissional, ter o menor número de dificuldades possível. Porque vocês escolheram uma profissão muito jovem, né? E se vocês escolherem a profissão certa, espero que todos tenham escolhido a profissão certa e fizerem com amor, vocês vão ter a possibilidade de nunca trabalhar na vida. Porque se você faz o que você gosta, você sente prazer e esse prazer acaba se tornando um hobby. Só não pode exagerar como eu exagerei. Façam da sua profissão com amor e pratique sempre com carinho, pensando, respeito ao seu paciente. Eu acho que é uma coisa que vocês vão levar e vão gostar. E se você fizer bem feito, a sua profissão que você escolheu, pode ter certeza que você tem um retorno, maior ou menor, mas sempre tem um retorno. Todas as profissões são válidas, são boas e nós precisamos de todas. Espero que nós todos pratiquemos a nossa odontologia com muito amor e carinho para que a gente tenha sucesso pessoal, não tanto financeiro, mas pessoal, e felicidade de fazer o que a gente nos propusemos a fazer. Professor, por que você escolheu o curso de odontologia? Eu pertenço a uma família de cirurgiões dentistas. Então, desde pequeno, ouvindo e observando as necessidades estético-funcionais de pacientes e as pessoas que convivíamos naquela época, onde o número de edentados ou pessoas que sofriam muito com dores, inchaços, né? Penso eu, motivaram a continuidade da profissão da família, né? Por que a USF? Praticamente eu vi o começo do curso de odontologia, que eu frequentava o Colégio Técnico Professor João Carroso de Química. Naquela época as faculdades tinham que ter um curso técnico.
Então eu fazia química industrial e ficava olhando a odontologia, os alunos, o anatômico, o laboratório de radiologia, ficava olhando os laboratórios de materiais dentários quando eu passava e vendo a odontologia da minha família. E aí resolvi fazer aqui na Universidade de São Francisco, que é a minha cidade, porque até então só se falava bem dos professores e da faculdade. Pesquisei outras escolas, mas achei que aqui seria o caminho, né? Qual a sua lembrança mais marcante durante o curso? Penso eu que nós tínhamos as aulas com os professores e depois nós tínhamos todos os anos as jornadas odontológicas. E nas jornadas odontológicas nós tínhamos como convidados professores do mais alto gabarito, inclusive o nível internacional, e que nos davam uma ampla visão do que era odontologia, diferente daquele currículo mínimo necessário para a formação do acadêmico. Então toda jornada era um marco muito importante, como assim será essa jornada de vocês, né? O que ou quem o motivou a dar aula? Final do segundo semestre do quarto ano, professor de endodontia, Idelberto Francisco Pesce. Eu tinha recebido muito incentivo do meu pai, dentista, meu tio Pivail, dentista, para a endodontia. E me dediquei aqui na faculdade. O professor Idelberto Francisco Pesce me convidou na ocasião para que, quando eu terminasse o curso, iniciasse a carreira docente juntamente com a disciplina aqui na faculdade. E para mim aquilo foi o máximo, não é? Posteriormente ele me convidou para fazer o curso de especialização e eu fiz esse curso aqui na própria faculdade com o professor Idelberto, o professor João Marcelo de Medeiros e o professor Edgar Bastos Filho. E aqui estou até hoje. Muito bem. O que você deixaria de mensagem, algum recado ou conselho a todos? A odontologia é uma profissão que ela requer dedicação, conhecimento, uma atualização dos conhecimentos, inovação. É preciso que o indivíduo, para se estabelecer, ele procure centros onde a proporção habitantes de cirurgião-dentista seja adequada, e essas regiões, para vocês alunos, podem ser consultados no perfil odontológico do Brasil. E as regiões mais populosas, elas realmente estão norte, nordeste, centro-oeste, sul. Embora uma concentração de faculdades esteja aqui na nossa região sudeste, que é a região melhor para se estudar. Vale dizer assim, como uma poetisa de Bragança, a Daí Libera, ela dizia que a vida é como uma construção. Todos os dias você tem que colocar um tijolinho. E a odontologia assim o é. Todos os dias você tem que dar de si. E muitas vezes, muito mais horas do que se imagina. Uma outra poetisa, Maria Cirene, ela dizia que viver é preciso para realizar as boas obras. Então, a população está aí carente de dentistas, carente de cura, carente de estética. E essa é uma excelente faculdade para que vocês se formem e tenham muito sucesso. Professor, por que você escolheu o curso de odontologia?
Vamos voltar a 37 anos atrás. Eu já tinha uma profissão, eu era ótico. E tudo na vida a gente tem um caminho para seguir, às vezes esse caminho entra numa bifurcação. Então eu decidi, através da minha profissão como ótico, eu desenvolvia muita habilidade. Então eu poderia ter escolhido a medicina e ter feito oftalmologia. Mas as condições eram difíceis, então eu optei para odonto porque eu podia exercer uma parte da medicina, seria assim, dentro dessa expectativa e ao mesmo tempo desenvolver essa habilidade que eu tinha. Por isso que eu escolhi a odontologia. E até hoje eu me dei muito bem nela, gostei muito, não voltaria atrás de momento nenhum. Por que a USF? A USF ela oferecia para nós, na época era a Faculdade de Odontologia de Bragança, né? Ela oferecia para nós um curso noturno. E esse curso dava condição de eu poder trabalhar e também pagar as mensalidades. Qual sua lembrança mais marcante durante o curso? Essa lembrança eu tenho e eu acredito que eu não vou esquecer nunca. Foi quando já no terceiro ano nós começamos a disciplina de endodontia. E eu nem sei por que eu já entrei em odonto pensando na endodontia. Eu acho que eu já talvez tivesse a cara dessa endodontia. E me deparei com um professor, o professor Gilberto Francisco Pesce, que naquela época dando uma aula, e nós assistimos a aulas nessas salas aqui embaixo mesmo, com tubo escuro, os slides eram de podalite, isto é, branco e preto, então a aula ficava assim dentro de uma penumbra grande e ele vinha explanando um aspecto filosófico de um tratamento de canal. E eu, naquela minha pequeninez, dentro daquela grandeza do professor, eu interrompi a aula fazendo um questionamento sobre essa relação filosófica da aula. E ele aí acendeu todas as luzes e até meus companheiros me cutucavam por baixo assim da cadeira, falavam: olha o que você vai fazer, vai enfrentar um professor dessa grandeza. Mas eu fui e tivemos assim uma discussão calorosa a respeito da questão filosófica e essa terminou até muito bem. E no final da aula, assim, eu fiquei surpreso, porque ele me chamou no canto e falou: olha, eu estou precisando de pessoas assim que me indaguem e que seja dessa perspectiva que você quer. Eu acredito que você vai fazer parte da minha disciplina. E você vê, estou aqui até hoje. O que ou quem o motivou a dar aula? Esse é o próprio professor Gilberto. Eu terminei a faculdade, e ele veio e me convidou para fazer parte da disciplina. E eu aceitei. E comecei devagarzinho, levando as coisas, olhando ele a dar aula, e ele foi me motivando, foi dando os assuntos, foi pesquisando e comecei a fazer isso que eu faço até hoje. E me sinto muito bem, gosto muito disso que eu faço. O que você deixaria de mensagem, algum recado ou conselho a todos? Bom, sendo aluno, também já fui aluno e a gente sempre está aprendendo, nunca sabe tudo na vida. Eu diria o seguinte: nós olhamos o mar, né, que é o nosso mundo, e ali em cima do mar tem os navios, os barquinhos, e eles não afundam. Eles não afundam porque eles não deixam a água entrar dentro deles. Mesmo a água revolta. Agora, se eles deixarem a água entrar, eles vão afundar. Então é essa a mensagem que eu digo: não deixe esse mar revolto, essa água revolta entrar, que ela vai afundar você. Sempre caminho.